Vamos lutar até vencer. Lutemos todos contra o mal. Vamos a Jesus servir. Ele é o nosso general e a glória do porvir. E para Jesus olhar, pela fé sempre sim lutai, ao inimigo ao combater, o evangelho anunciai. Temos todos contra o mal e vamos a Jesus servir. Ele é o nosso general e a glória do porvir. A Escritura nos diz assim, que Jesus é pra ti. Glórias a Deus, aleluia. Apertei o dedo aqui, pronto. Esse negócio digital é uma bênção. Olá, meus amados amigos e amigas, tudo bem com vocês, irmãos e irmãs? A paz do Senhor Jesus Cristo, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui é o vosso amigo, irmão em Cristo, presbítero, missionário Deronil dos Santos, trazendo mais uma mensagem da parte de Deus para o meu, para o seu, para os nossos corações. Não fiz assim um estudo profundo, mas eu vendo, analisando muitas coisas, então eu apenas decidi ler um capítulo da Bíblia, ou seja, alguns versículos da Bíblia, de uma carta que Paulo escreveu aos Gálatas, que é uma carta de suma e de muita importância para nós hoje. Então, eu te aconselho, te convido a prestar bastante atenção, porque nessa carta, eu vou já para você ir pegar a sua Bíblia e começar a refletir comigo, pensar. É carta de Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 16. Vai falar um pouquinho de viver no Espírito, não na carne. Ou seja, o que é as obras da carne e o que é os frutos do Espírito. Eu acho que tem muita gente confundindo muita coisa, até mesmo se vangloriando de muitas coisas, ou de outros dons, que na verdade não são frutos do Espírito, está confundindo, misturando as coisas. E estão achando, né, que dons é fruto. Dons, eu quero te antecipar dizendo que são capacitações ou habilidades que Deus ou que o Espírito Santo dá a cada um para exercer uma atividade. Tem os dons do Espírito e tem os frutos do Espírito. O crente, ele deve apresentar ao mundo o fruto do Espírito, não as obras da carne. O mesmo Paulo escreveu em Coríntios, 1 Coríntios 5, versículo 17, que nós devemos pensar nas coisas que são do alto, né? Nas coisas de Deus. E quem anda no Espírito, pensa nas coisas que são do alto e não nas que são da terra. Embora, como disse o próprio Senhor Jesus Cristo, vocês, ele dizendo para os discípulos, estão no mundo, mas não são do mundo. Então nós não somos do mundo, estamos no mundo. A partir do momento que você, crente, aceitou a Jesus como seu Salvador, se decidiu
recebeu o Senhor, João capítulo 1, versículo 12, você se torna filhos de Deus. Por quê? Porque Deus deu-lhes o poder de serem chamados filho de Deus. E a partir do momento que nós nos tornamos filhos de Deus, nós, no sentido literal da palavra, não pertencemos mais a este mundo, mas sim aos céus. Agora nós somos a família de Deus, somos o povo de Deus. Nós somos aquele povo que está lá em Tito, capítulo 2, versículo 14. Devemos ser um povo zeloso, especial e de boas obras. Então, meus amados, Gálatas, ele dá uma lista de coisas que você, crente, deve evitar o máximo possível. Para quê? Para que não seja impedido a sua entrada na glória. Porque o mesmo Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19, ele escreveu dizendo: se nós crentes, esperarmos em Cristo só nesta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. A pergunta é: qual a finalidade de estar em uma igreja, de dizer que é crente e não desejar, ansiar, almejar e esperar ardentemente a volta do Senhor Jesus Cristo ou o arrebatamento da igreja? Qual a finalidade disto? Porque 1 João, capítulo 5, versículo 19, diz que todo o mundo jaz no maligno. Todo mundo está no maligno. Então, o mesmo versículo diz: nós não, porque somos de Deus. E se nós somos povo de Deus e ovelhas do seu pasto, logo nós procuramos o máximo possível a apresentar ao mundo os frutos do Espírito. E quais são? Está na carta de Paulo também aos Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 16. Então, se você é crente, meu irmão, procura fugir das coisas da carne, das coisas do mundo. Para quê? Para que quando acontecer de o Senhor Jesus Cristo autorizar o toque da última trombeta, quando acontecer de o Senhor Jesus Cristo autorizar o tocar da trombeta, nós estejamos prontos para sermos arrebatados, como está na epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses 4, 16 e 17. Amém? Glória a Jesus. Então, meus amados, o objetivo de todo crente, de todo cristão, é almejar, é desejar, é esperar ardentemente a volta do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, aguardar o que está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17. Sermos arrebatados para encontrarmos o Senhor nos ares. Então, o objetivo deste vídeo, porque já falei um pouco no primeiro vídeo, na parte 1, estou repetindo, estou falando sobre uma palhinha
das obras da carne e fruto do Espírito, que muitos estão confundindo dons com fruto ou com obras. Dons, eu já falei na parte primeira desse mesmo vídeo, que dons é ou capacidade que o Espírito Santo de Deus nos dá ou dá a cada um para exercer determinadas atividades. Tem dons que muitos estão usando hoje, porém de forma errada, e vai custar muito caro. São dons de revelação, profecia, de visão, né, que é o chamado dom da ciência, mas estão usando esses dons para o seu bel prazer, para enriquecer, para se tornar famoso ou famosa, e estão esquecendo que dons é capacidade de exercer algo ou alguma atividade. E não é só esses dons que existem 9 dons, mas também existem os dons cotidianos, que nós sabemos que se não for o Espírito Santo de Deus, se não for o Espírito Santo de Deus, se não for a habilidade de Deus, muitos não fazem nada. Então, eu, nessa oportunidade, estou falando que eu vou ler para que muitos se desperte. Então, estou falando de Gálatas, capítulo 5, versículo 16 ao 21, ou 22. Então, quer dizer, eu estou falando de obras da carne e frutos do Espírito. Então, se tu é crente, procura evitar o máximo possível as obras da carne. Tudo no sentido literal da palavra, que é da carne, que desagrada a Deus, que você não, como crente, como cristão, como homem, como mulher de Deus, não pode fazer, não deve fazer. Para quê? Para que não atrapalhe ou impeça a sua entrada na glória. Porque eu disse no primeiro capítulo desse vídeo, e repito, de que adianta falar que é crente, pertencer a uma igreja, a uma denominação, seja ela qual for, e não ter o objetivo de ir para a glória. De que adianta ser crente se não procurar se santificar? Porque santos serão arrebatados. Pedro escreveu em uma das suas epístolas dizendo: sede santo, como é santo aquele que vos chamou. Então o Senhor Jesus Cristo, quando chamou o discípulo, isso atinge hoje a igreja, ele disse para o discípulo: vocês estão no mundo, mas não são do mundo. Então Paulo escreveu: pensai nas coisas que são do alto. Porque quando o crente procura ao máximo pensar e viver diz a Bíblia, nas coisas que são do alto, automaticamente ele está se santificando. Hoje em dia, até mesmo muita liderança não concordam com isso. Como que não concordam? Talvez não digam em palavras explícitas, mas sim nas atitudes. Por quê? Porque são homens, lideranças, que têm as suas denominações, porém, esses líderes estão abrindo a porta do evangelho ou das suas igrejas de tal forma que todas as obras da carne estão se infiltrando nas igrejas e com isso impedindo ou vai impedir muitos crentes de entrar na glória. E isto é muito sério. Então vamos lá. Gálatas, capítulo 5, versículos 16 e 17. Eu vou começar a dizer assim, ó: digo, porém, andai em espírito,
e não cumprireis a concupiscência da carne. Por quê? Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes se opõem uns contra os outros, para que não façais as coisas que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne, é aqui que começa. As obras da carne são manifestas, as quais são. Presta atenção e anota, porque essas obras vão impedir muito crente de entrar na glória. Isto é fato, contra fatos não tem argumento. Se isso não fosse verdade, não estaria na Bíblia. Então as obras da carne são: 1. Adultério. 2. Fornicação. 3. Impureza. 4. Lascívia. 5. Idolatria. 6. Feitiçaria. 7. Inimizade. 8. Contendas. 9. Ciúmes. 10. Iras. 11. Peleja. 12. Dissensões ou fofoca. 13. Heresia. 14. Invejas. 15. Homicídio. 16. Bebedice. 17. Glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão, disse Paulo, vos declaro, como também já antes disse, que os que tais coisas cometem não herdarão o reino dos céus. Então preste atenção em cada um, que são 17. Quem comete essas coisas não herdarão o reino dos céus. A pergunta é: para que você está na igreja? O que você está fazendo na igreja? Com seu cartão de membro, com a Bíblia debaixo do braço todos os dias e fazendo coisas que pode, segundo aqui a Bíblia, impedir você de entrar. Então procura abandonar essas coisas. Mesmo que muitas lideranças falam que não tem problema, tal, cuidado. Cuidado. Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19, que se nós esperamos em Cristo só aqui nesta vida, somos os mais miseráveis. Então, nós, os crentes, devemos andar no Espírito. Qual é o fruto do Espírito? Olha: 1. Amor. 2. Gozo. 3. Paz. 4. Longanimidade. 5. Bondade. 6. Fé. 7. Mansidão. 8. Temperança. Mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. Os que crucificaram a sua carne com as paixões e concupiscência, né? Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Amém? Então medita em Gálatas, capítulo 6, capítulo 5, a partir do versículo 16 até o 17. Espero ter ajudado. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Essa é a palavra de Deus. Aqui é o vosso amigo presbítero missionário Teronildo Santos. Fica com Deus, fica na paz, fica na fé. Amém.